Você é fluente? O que está impedindo você de ser fluente? Vamos pensar juntos aqui sobre algumas coisas que podem estar limitando você e que não depende somente do seu conhecimento de cursos, mas depende também de como você pensa sobre o assunto. Olha só, eu conheço pessoas que têm muito repertório de vocabulário, que inclusive são intérpretes, mas na hora que está interpretando, nada mais, nada menos do que um sinal atrás do outro. Não existe conexão entre esses sinais. E aí, a gente considera essa pessoa uma pessoa fluente? Poxa, ela tem repertório, ela tem uma posição de intérprete de Libras, ela faz interpretação simultânea, faz até janelinha se bobear. Só que a interpretação dela é um sinal seguido do outro, ela só transfere tudo que ela está ouvindo para sinais. E aí, essa pessoa é fluente? Depende muito da forma que cada um avalia. A gente pode considerar essa pessoa uma pessoa fluente, afinal ela está dando conta do trabalho, né, na língua de sinais. Mas se a gente for olhar o lado do surdo, isso olhando o lado da pessoa como intérprete, o nosso lado como ouvinte, mas se a gente olhar o lado do surdo, quanto de informação esse surdo está retendo de verdade? Será que ele está retendo informação? Ou será que ele está pegando palavrinhas assim? Tipo a gente quando está aprendendo inglês ou uma outra língua, a gente fica pegando assim. Palavrinha aqui, palavrinha... Ah, eu sei que está falando da mãe, está falando de domingo, mas o que a mãe falou ou fez, o que aconteceu domingo, ou se foi esse, se vai ser um próximo domingo, quem mais estava junto, você não entende. Então, olha só, a fluência ela vem da fluidez da língua, da naturalidade, de uma boa produção, e nós temos a proficiência que vem de uma estruturação da língua. Então não basta você ser fluente, você tem que ser proficiente na língua, né? Mas existem aí pessoas que assumem cargos de intérprete de Libras e que nada mais, nada menos estão fazendo reprodução de sinal, elas estão reproduzindo português para Libras. E aí as pessoas olham de fora e falam, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Sabe o que está diferenciando você daquela pessoa? Treino. É só você treinar, ficar copiando um sinal seguido do outro, que você vai fazer a mesma coisa que ela. E eu tô falando isso porque é a maioria das pessoas. E tudo bem, eu tenho alunos que chegam pra mim e falam, eu sou assim, que vergonha. Nossa, eu levei muito tempo, eu levei 10 anos, eu levei 5 anos, eu só descobri agora que eu fazia isso. Gente, não tem problema nenhum, a gente está fazendo o melhor, nós estamos doando o melhor de nós naquele momento. Mas a partir da hora que você entende, você precisa fazer alguma coisa com essa informação, você precisa estimular isso em você, para que você não seja apenas uma pessoa reproduzindo sinais. O nosso objetivo, a gente não pode esquecer que nosso objetivo é alcançar o surdo, não é alcançar a nossa realização somente de estar fazendo sinal. Tem a nossa realização? Tem, mas tem uma realização maior que é do brilho do olhar do surdo para a sua sinalização, que é da compreensão dele com a sua sinalização. Então, nós não podemos esquecer que mais importante que dar conta de um monte de sinal num período de tempo curto, mais do que isso é você alcançar a compreensão do surdo, a compreensão efetiva dele. Então a gente vai conversar aqui sobre esse tema e para começar eu vou te explicar sobre as duas fases de desenvolvimento. Primeiro ponto, nós temos aquisição de primeira língua e aquisição de segunda língua. São abordagens diferentes. Nós aprendemos o português e agora nós estamos aprendendo Libras, nós estamos trabalhando na língua de sinais, né? Trabalhando o nosso processamento na língua de sinais. Para que ocorra, para que aconteça o seu aprendizado, o seu desenvolvimento numa segunda língua, a gente vai falar dessa abordagem, você passa pelas mesmas fases de desenvolvimento. Então você tem 5 estágios, né? Você passa por 5 estágios de desenvolvimento até alcançar uma produção total. É aqui onde você consegue desempenhar a sua fluência efetivamente. Então você tem todos os 5 estágios para alcançar, para daí sim
fazer sentido a sua fluência. E dentre esses 5 estágios, nós temos 2 fases, que é a fase de compreensão e a fase de produção. Então, essas metodologias atuais, elas falam que você estar imerso à língua, né? Quer aprender inglês? Começa trocando a língua do seu celular para inglês. Tenha contato com o inglês. Eles não falam, tenha um contato com o nativo. Eles sugerem. Você pode ter contato com o nativo? Tenha. Você pode fazer um intercâmbio? Faça. Você pode morar fora por 3 anos? More. Mas e se você não tem acesso a isso? Tenha contato com o inglês. Ouça áudios em inglês. Converse em inglês. Leia em inglês. Ouça muito inglês. Isso é chamado de input. Você precisa ter contato com a língua. Por que na Libras precisa ser diferente? Nós estamos falando de aquisição de segunda língua. Gente, isso significa que nós precisamos ter input de Libras. Assista vídeos em Libras. Sinalize durante o seu dia a dia. Pense sobre a sinalização. Troque vídeos com surdos se você tiver contato. E se eu não tenho contato com o nativo? Quem é o nosso nativo da Libras? O surdo. Não tem problema nenhum. Não é o surdo ou a falta de contato com o surdo que vai bloquear a sua fluência. Pelo contrário, você está passando por estágios onde o contato com o surdo mais te confunde do que te ajuda. Quando você alcança um estágio intermediário para a fluência, aí sim o contato com o surdo vem te lapidando, vem te mostrando elementos linguísticos, elementos culturais na prática, né? Aplicados. Antes disso, você tem um desenvolvimento que depende só de você. Então, não ter contato com o surdo não é desculpa para não ser fluente. Eu fui assim, eu fiz só curso básico, 4 anos sem contato nenhum com o surdo. Passei em 3 avaliações de Libras no mesmo ano. Peguei as primeiras vagas dessas 3 avaliações que eu prestei. Olha só, fiz só o básico, fiquei 4 anos sem contato com o surdo, prestei 3 avaliações seguidas no mesmo ano e passei. O que aconteceu? Tive contato com o surdo somente nesse ano que eu prestei avaliação, mas tinha alguma coisa em mim que já estava preparada. Quantas pessoas não estavam lá há anos ou já não trabalhavam com surdo há anos e não passaram na avaliação? O que fez diferença para mim? É porque eu me preparei com os estágios anteriores. O que faltava para mim era só o contato com o surdo. A hora que eu tive contato com o surdo, aí eu deslanchei. No que? Na produção, na velocidade, mas eu já tinha compreensão, eu já tinha uma série de situações. Então o que eu vou falar para vocês é, dentre esses 5 estágios, nós temos 2 fases. Nós temos a fase de compreensão e a fase de produção. A fase de compreensão é você ter um input, é receber essa informação externa diariamente, semanalmente, dentro da sua disponibilidade, mas tenha contato com a língua, não é contato com o surdo, é contato com a língua. Se você pode ter contato com o surdo, tenha contato com os 2. Se você não pode ter contato com o surdo, tenha contato com a língua. Isso vai estimular a sua fase de compreensão. Quanto mais você compreende, quanto mais você recebe e compreende, mais fácil vai ser para você produzir. É como se eu não tivesse nada na minha mente de francês e eu quisesse produzir francês. Alguém me passasse 20 slides de palavras em francês, então tá aqui, ó. Pão é assim, manteiga é assim, cadeira é assim, mesa é assim. Fala. É o que acontece com a gente na Libras, né? Esse é o sinal disso, esse é o sinal daquilo, esse é o sinal daquilo. Sinaliza. Oi? Como que eu faço isso? Como assim sinaliza? Né? Como assim fala? Não dá, a gente precisa processar. Então a aquisição de segunda língua, ela precisa assim inteiramente da compreensão. E essa compreensão ela ocorre com muita percepção visual da língua.
Então você vai começar compreendendo pouco, daqui a pouco você está compreendendo mais, e quanto mais você compreende, mais fácil vai ficando de produzir, ok? Então, primeira fase é a fase de compreensão, segunda fase é a fase de produção. Quanto mais compreensão, mais produção você tem também. Lembrando que o input ele precisa ser um input compreensível. Para você assistir vídeos em Libras, você precisa entender um pouco daqueles sinais. Então, reduza a velocidade do vídeo, tenta compreender, faça estudos de vocabulário. Quando você está assistindo o vídeo, você tenta, com a legenda, assimilar esse vocabulário. Não precisa estudar vocabulário, abrir um vídeo só de vocabulário. Não, o próprio vídeo vai te dar repertório de vocabulário aplicado. Então, com o próprio recurso da legenda, você consegue. Leia sobre o que está falando, assista o vídeo. Esse é o recurso primordial para o seu desenvolvimento. Então, para a gente falar de fluência, a gente precisa falar dos estágios, sem dúvida, das duas fases, né? Principalmente das duas fases. E aí nós temos a seguinte situação. No aprendizado tradicional da língua brasileira de sinais, pelo menos até as metodologias que eu tenho conhecimento, dentre os alunos que chegam para mim, né? Acontece o seguinte, vocês são expostos a um curso, inclusive, né? Deixa eu me incluir. Nós somos expostos. Eu também fiz curso de Libras. Nós somos expostos a um curso inicial onde você aprende vocabulário, né? É considerado o campo semântico. Então, profissão, meio de transporte, frutas, membros da família, aí você aprende aquele pacotão, né? E aí, num segundo momento, eles falam, agora junta um membro da família com uma fruta, com uma profissão, forme uma frase. Ok, forma uma frase. Até aí a gente está recebendo um comparativo de palavra-sinal, depois a gente está recebendo um comparativo de pensamento em português com sinal e depois eles apresentam para a gente a gramática. Agora eu vou te apresentar a gramática, coloque na estrutura da gramática. Aí você fica quebrando a cabeça, como que é em português, como que é em Libras, como que é em português, como que é em Libras. Isso dá um nó na sua cabeça, dá um nó. E aí, num outro momento, né, pensando que você está indo para o avançado, vamos dialogar. Intermediário já faz muito diálogo, né? Muita dinâmica. E aí, no intermediário faz diálogo, muita troca, muita dinâmica. Você começa a ter uma produção, aí começa a perceber que a sua expressão facial não é tão boa, aí você começa a perceber que você está esquecendo o sinal, porque já faz muito tempo que você estudou, já não lembra. Aí no avançado, você tem que produzir e adequar a gramática mais sofisticada, né? Como se fosse a apostila 5 do Libras em Contexto. Então agora a gente vai adequar a sua sinalização. Qual é o momento em que foi trabalhado a aquisição da segunda língua com você? Gente, isso foi trabalhado a base do português com você e não a base da Libras. Em que momento estimularam a sua percepção visual? Em que momento te mostraram os elementos altamente cônicos? Te falaram que isso é alto, certo? Mas não te apresentaram nenhuma outra forma de fazer a altura com o espaço. Te falaram que isso é fino e que isso é magro. Mas não te falaram que fino pode ser de diversas formas e que a gente pode representar com elementos altamente cônicos. Então, em que momento estimularam a sua visão? Te ensinaram classificadores. Em que momento te ensinaram pensar para encontrar os classificadores? Você só memorizou. E aí sabe o que acontece? Tudo que está na sua memória é atingido pela sua ansiedade. Quando seu nível de ansiedade sobe, porque a gente não tem segurança, claro, a gente fica inseguro, um surdo diferente, uma interpretação, situações que nós estamos expostos. Subiu o seu nível de ansiedade e atingiu a memória, você começa a perder, você começa a ter branco. Isso é extremamente comum. Então, a fluência, ela está ligada diretamente com a produção, tá? Produção, sinalização. E aí a gente precisa saber uma coisa. Produzir vem primeiro
do compreender. Compreender está na nossa mente. Então precisa existir um processo que te faça passar de fase, da fase de compreensão, para você aproveitar a compreensão e resultar numa boa produção. Nesse intervalo precisa acontecer um estímulo na sua mente, um estímulo no seu processamento do que você tem em português para o que você vai representar em Libras. E aí está a falha grave. Nós temos uma sequência de conteúdo, uma sequência de carga horária, de grade curricular para cumprir e ninguém estimula o seu processamento. Aí você tem muita bagagem e chega lá na frente, fica perdido com o que você faz. Na prática, não funciona a estrutura da frase, na prática você já esqueceu um monte de vocabulário, na prática você não sabe de mais nada, né? Então a gente tem a produção, né? E para a gente alcançar a produção efetiva, isso tem relação com a sua mente. Dependendo da forma, é como se fosse interpretação de texto. Cada um faz uma interpretação de texto e quem tem dificuldade de interpretação de texto tende a errar mais as questões, né? Em questões interpretativas, quem tem mais dificuldade de interpretação vai errar mais as alternativas. Na Libras é a mesma coisa. Se você não sabe interpretar mentalmente, não é o ato da tradução. Da tradução e interpretação, né? Se você não sabe processar, maior a sua chance de errar na produção. Consegue compreender como isso é sério? Porque não há um estímulo na sua mente. Ninguém te ensina a formular as ideias. Ninguém ensina você pensar além de uma sequência de frases. Na Libras não é sequência de frase, não é sequência de vocabulário. Pior ainda, né? Sequência de vocabulário. Mas também não é sequência de frases, é sequência de ideias. E quem te ensina a pensar nas ideias? Então, assim, você precisa receber uma informação e saber fragmentar essas ideias e reorganizar na língua de sinais. Isso vai trazer o aproveitamento do espaço, isso vai trazer concordância. Se você tem concordância, você sabe usar o espaço, você tem concordância. Se você tem concordância, você tem coerência na sinalização. Aí você consegue alcançar a fluência. Claro que a fluência ela está relacionada com o tempo, com a velocidade. A gente vai conversar sobre isso. Olha só, quanto menos tempo você tem, né, quanto menos você consegue aproveitar o tempo, mais difícil é para você pensar dentro da língua. Então, quando você não sabe lidar com a organização de ideias, você fica tentando reproduzir tudo que está na sua cabeça ou tudo que você está ouvindo. Você perde a naturalidade porque a sua mente está conectada, ela está associando. Você fica reproduzindo, né? Você fica falando, se tem alguém falando, você fica falando junto, porque você não tem memória suficiente para guardar e você não tem tempo para ficar retomando. Então, quando você não sabe trabalhar com a organização de ideias, você não sabe lidar com o tempo. E não lidar com o tempo afeta a sua construção, a sua memória, a falha na própria construção da língua. Você fica fazendo as frases uma seguida da outra. Você não sabe pegar uma do final, trazer para cima, a do meio para baixo, você não sabe reorganizar. Isso afeta diretamente no resultado da sua produção, da sua sinalização. Ou seja, tudo começa na sua mente. O que você faz com a informação que você adquiriu no básico, no intermediário e no avançado vai ser reflexo da sua sinalização, de você ter ou não fluência. E o que está bloqueando não é que você não tem conteúdo, é que você não sabe o que faz com esse conteúdo, né? São coisas diferentes. Então, nós temos aqui a relação do tempo como primordial para a nossa sinalização. Se você sabe organizar suas ideias, você vai descobrir que você não precisa usar tudo aquilo de vocabulário, tudo aquilo, você acaba reduzindo e essa redução faz com que você tenha mais tempo. Quando você ganha mais tempo, você consegue guardar mais informações na memória. Quando você guarda mais informações na memória, você fala menos e isso prejudica menos ainda a sua sinalização. Gente, construir ideias
é essencial porque você consegue visualizar a sua sinalização, você consegue visualizar a prática dos seus sinais, você consegue tirar da mente e passar para a mão, diferente de ficar tentando pegar o pensamento ou o que você está ouvindo e sinalizando em seguida, sem construção nenhuma. Então nós temos aqui o quesito de visualização, né? Você visualizar a sua construção, aproveitando o espaço, né? Você saber trabalhar com o espaço, trazer a concordância. Se você sabe trabalhar com espaço, você consegue trazer a concordância. O melhor de tudo, se você sabe reorganizar as ideias e você tem tempo para isso, até a sua expressão fica mais leve. Porque você está ouvindo isso e você sabe que você vai passar isso para Libras. Então você pode ouvir vários disso, porque vai ficar vários disso na Libras. E aí a sua expressão fica leve, você sabe o que faz com a informação. Aí resulta na clareza, né? Você consegue trabalhar melhor, resulta na naturalidade, a sua expressão fica mais leve. Você está seguro do que você está fazendo. A fluência, ela tem relação com a velocidade? Tem. Mas não é a velocidade de você sinalizar rápido. É você ter espaço de tempo para sinalizar. Porque se você ouvir isso e sinalizar isso, continuar ouvindo isso e sinalizar, não dá tempo. E você fica, por isso que as pessoas ficam falando. Quando você ouve isso ou pensa um tanto assim e você sabe que vai reproduzir um tanto assim, você consegue aproveitar o tempo, você tem velocidade, você acompanha a fala ou você acompanha seu raciocínio porque você está produzindo num tempo adequado, não é que você está sinalizando rápido. Então a velocidade, ela às vezes é vista de forma diferente, né? Às vezes as pessoas falam, não, tem que sinalizar rápido, tem que ter agilidade. Tem que ter? Sim, a gente tem que ter agilidade. Mas essa agilidade, ela não é primordial quanto você ter espaço de tempo para se organizar. Porque você tendo espaço de tempo, a pessoa vai falando, você tem tempo para alcançar, porque disso você transformou nisso. Você conseguiu fazer uma transição. Então, a fluência, né, não ser fluente, é ter uma produção limitada. O que pode estar causando a produção limitada? Primeiro, compreensão, falha de compreensão. Se você não está treinando sua compreensão, você não vai conseguir resultar numa boa produção. Outro ponto, não conseguir construir ideias. Você tem que ficar acompanhando tudo que você está ouvindo. Relação com o tempo, né? Então você, além de não construir ideias, você não tem relação com o tempo, você não consegue adequar a sua sinalização num tempo ideal estimado e não com a velocidade propriamente dita. Falando de compreensão, como você pode estimular a sua compreensão? Procure por temas específicos. Quanto mais específico você receber a informação, mais difícil para você, melhor para estimular a sua compreensão. Não fique assistindo vídeos que você bate o olho e entende tudo. Você precisa estar um passo acima, você precisa colocar a sua mente para funcionar. Estimule a sua mente, porque a sua mão vai ser reflexo da sua mente. Então você vai conseguir construir melhor a sua produção a partir do repertório que você tem mentalmente. Então busque por vídeos em Libras, por vídeos estruturados na língua, fuja de música, fuja de interpretações literais de português sinalizado, pegue referência de surdos que não sejam oralizados, porque surdo oralizado vai fazer português sinalizado, e aí não tem nada de errado com isso, ele dá conta de uma interpretação fraca, né? Vamos pensar numa sinalização fraca, porque ele tem o português, ele tem recurso para compensar, ele lê ele faz leitura, né, orofacial, tudo isso apoia. Agora, quando você estiver na frente de um surdo, você se deparar com um surdo puro, que sinaliza dentro da construção de Libras, aí você que vai sentir dificuldade. Então já saiba a estrutura da língua e quando você tiver acesso a um surdo que saiba o português, que faça a leitura e que faça a própria sinalização dele é mais português sinalizado, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá ótimo. O importante é que você dê conta do surdo puro. Então busque temas específicos, entenda o contexto, faça a associação com a legenda e aprenda vocabulário em vídeos contextualizados. Esquece aprender vocabulário por vídeo
só com a palavra, porque aquela palavra dentro de uma frase vai sofrer alteração de significado. Aquela frase dentro de uma continuidade, dentro de um discurso, também vai sofrer alteração. Então, é muito tempo que você desperdiça. Você poderia estar entendendo melhor, compreendendo, aprendendo vocabulário, tudo de uma vez só. Uma dica para a gente finalizar o vídeo, uma dica é você pegar os temas, né, vídeos em Libras. Se você tem dificuldade, nossa, tenho assim super dificuldade, não consigo compreender num tempo adequado, reduz, vai lá nas configurações do YouTube principalmente, reduz a velocidade, não tem nada de errado. Reduz essa velocidade, assiste esse vídeo uma vez, leia a legenda, se tiver modalidade oral, ouça o áudio daquele vídeo e você retoma esse vídeo sem olhar a legenda, desligando o áudio, a modalidade oral e foca só na Libras. Foca só no... Tudo que já está na sua mente, você já leu, você já sabe do que está falando. Você vai fazer associações que nem você imagina. Você vai aprender vocabulário, você vai contextualizar e aí você vai aumentando essa velocidade. A hora que você assiste um outro vídeo, você aumenta a velocidade. E se você já tem domínio, se você já acredita que é fluente, mas tem dificuldade ainda nesse processamento de uma língua para outra, aumenta lá no 1,75 esse vídeo em Libras. Você vai ver como que vai estimular a sua mente, vai acelerar instantaneamente o seu processamento. O que eu tenho para dizer para vocês é: trabalhe a mente. Fluência, não ser fluente, é ter uma produção limitada. Ela está associada diretamente com a falta de visualização. Você não consegue visualizar. Por isso que você falha nos classificadores, por isso que você falha em expressão facial e corporal, por isso que você não sabe usar o espaço, sua sinalização é tudo na frente. Uma coisa tem relação com outra e o uso do tempo. Então, para a gente encerrar, deixa eu só pegar uma dica aqui sobre a memória, tá? É extremamente importante que você trabalhe a sua memória. Se você perceber que fala muito durante a sinalização, isso pode ser um problema de memorização. Você não está conseguindo reter a informação. Então, nesse vídeo que você vai assistir para contextualizar, no final, sinalize um resumo daquele vídeo, né? Retome, tente lembrar sobre o conteúdo que você acabou de assistir e você faz ali uma sinalização, como se você estivesse contando para alguém sobre o que o vídeo diz. Então você faz uma produção ali, isso vai estimular a conexão do que você aprendeu com a sua mão. A fluência, ela vai deslanchar para você quando você tiver contato com o surdo futuramente, mas quando você já souber, você já tiver preparo mental para lidar com a língua. Aí o contato com o surdo vai só conectar o fiozinho. Você vai conseguir usar mais elementos, você vai conseguir ter uma agilidade manual, porque isso aqui é agilidade. Mas se você fizer o treino aí semanal, você vai ver que no contato com o surdo isso não muda tanto. Mas é claro, depois que você tiver uma construção efetiva, o contato com o surdo, depois ele vai com certeza te acrescentar num curto período de tempo. Lembre-se, pessoas que saem do país para aprender, para estar imerso a uma outra língua, eles passam 3 meses com 100% de outra língua. Não é uma situação real que nós temos aqui com surdos. Você não vai passar 3 meses, 24 horas com vários surdos. Não adianta ter contato com 1, com 2, com 3, com 5. Você precisa ter contato com uma comunidade, porque cada um tem um desenvolvimento, né, um nível de desenvolvimento. Assim como não adianta uma vez por semana, 2 horas na semana. Estar imerso é diferente de ter contato. Não é o contato que vai te dar fluência, não é o contato com o surdo que vai te dar fluência, é a imersão na língua que vai te proporcionar a fluência. Não esqueça disso. Curte esse vídeo, manda para alguém, compartilha. Se você não é inscrito, clica aqui também para a gente entender que você gosta do conteúdo. Se você tiver dúvida, também tem um campo de comentário. Mas principalmente, deixa uma curtida para a gente saber que de alguma forma nós alcançamos aí
você, a sua cidade e os surdos que estão ao redor, do seu papel como mediador da Libras, aí seja onde você estiver. Espero que a gente tenha contribuído com o seu desenvolvimento e que a gente principalmente tenha feito aqui um momento de reflexão significativo para você. Não se limite. Não limite o seu desenvolvimento, não limite o seu alcance da fluência. Tenha confiança no processo, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.